Graça e paz, povo de Deus, que é o Bispo Alex. Hoje estamos nesse clamor abençoado de terça-feira. Com certeza Deus vai te abençoar poderosamente a tua família, amém? Eu quero que você agora, se você puder, entre em contato com seus amigos, começa a falar com o pessoal aí da sua rede social, chamando aí para a nossa live. Nós vamos estar começando já a nossa live, daqui a agora 2 minutinhos, e você tem tempo para convidar alguém para poder participar, né? O tempo que todo mundo está se conectando, está mandando seu recado. Nós daqui a pouco vamos estar orando por você nesta noite de terça-feira. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus possa, através da santa palavra dele, abençoar a tua vida e a tua família, meu amado. Eu creio que Deus tem feito grandes coisas já, através de tantas lives que nós estamos fazendo. Deus tem feito tantas coisas, levando essa santa palavra ao teu coração. Eu sei que não é a mesma coisa de estarmos na igreja, de estarmos ali participando, né, daquele momento, daquela comunhão do corpo, daquele momento onde todos estamos reunidos, participando, né, daquele momento maravilhoso dentro de uma igreja, dentro de um templo, mas com certeza, logo, logo nós vamos estar voltando, retornando às nossas atividades, retornando ao convívio, mas enquanto essa liberação não acontece, enquanto essa situação permanece ainda, mas vamos estar orando, vamos estar ministrando a santa palavra para que a sua vida continue sendo alimentada pelo Senhor. Amém? Eu quero convidar você, primeiramente, para nós fazermos uma oração agora. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por este momento, estarmos juntos? Vamos fazer a oração. Pai celestial, Pai querido, Pai amado, te louvamos por mais um dia que o Senhor nos presenteia, por mais um dia que o Senhor favorece a vida, mais um dia, Senhor, que o Senhor está agindo em favor dos teus filhos, da comunhão da tua igreja, Pai. A tua igreja que não é rótulo, a tua igreja é o corpo sagrado do amado Jesus, que está nessa terra. E, meu Deus, eu tenho certeza absoluta que esta palavra não voltará vazia, mas atenderá às necessidades de cada um e, principalmente, os propósitos do teu coração. Pai, te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, queridos. Eu vou aqui fazer um texto, vou ler um texto para vocês, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, o capítulo de número 18, capítulo 18 de Lucas, e os versículos 35 a 43. Amém? É um texto muito lindo, que fala da história do cego de Jericó. Eu quero ler esse texto, eu quero ler esse capítulo, esse versículo, para nós compartilharmos de um clamor daqui a pouco na presença do Senhor. Amém? E aconteceu o quê? Lucas capítulo 18, versículo 35. Diz assim: aconteceu o quê? Chegando ele perto de Jesus, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. O cego perguntou. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então, clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse e, chegando ele, perguntou, dizendo: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Glória a Deus. Maravilha, que texto maravilhoso, que revela o poder de um clamor de uma pessoa necessitada, de uma pessoa que vivia à margem da sociedade. Estava mendigando o pão, o cego Bartimeu, na entrada ali da cidade de Jericó. A Bíblia diz que este homem era cego de nascença, era um homem que tinha um problema não de 2 anos, não de 2 meses, mas um problema de muito tempo. E neste problema, a Bíblia diz que Jesus foi passando. Sabe quantas vezes nós estamos em uma situação e Jesus está passando, uma situação está chegando ao nosso conhecimento, uma palavra de conhecimento, uma profecia, uma ministração, e simplesmente nós abrimos mão daquele momento abençoado, aquele momento inesperado, aquele momento que Deus preparou para nos abençoar. Sabe, queridos,
Nós queremos ver nesta noite homens e mulheres aproveitando o momento. Eu quero que você, enquanto você está ouvindo e vendo esta imagem da nossa live aqui, eu quero que você procure gente da sua família, da sua casa, para poder agrupar o máximo para você assistir essa live. Nós estamos em 3 plataformas digitais. Você pode compartilhar com a sua rede de amigos, qualquer uma dessas com plataformas, e com certeza alguém vai estar sendo abençoado através dessa palavra. Bom, retornando aqui à palavra, este homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, a Bíblia diz que este homem era cego desde nascença. Uma coisa que, para muitas pessoas, não sei quanto tempo o Bartimeu tinha, mas já fazia muito tempo que ele era cego. Ele estava mendigando, ele já não era um adolescente, ele já não era um jovem, já não era uma criança, então já fazia um bom tempo que aquele homem era cego. Um homem que talvez não tivesse mais esperança na vida. Um homem que não tivesse mais expectativa de mudança. Mas a Bíblia diz que Jesus veio passando e ele começou a gritar. E as pessoas mandaram ele se calar, mas ele continuou clamando, ele começou a gritar. Mesmo que as pessoas não acreditassem que o clamor dele seria ouvido, mesmo assim ele continuou. E eu quero despertar em você essa mesma fé. Por que fé? Porque o próprio Jesus lá na frente falou, olha, a tua fé te salvou. Sabe, queridos, o que está faltando em muitos cristãos é orar com fé, é clamar com fé. Nós oramos, mas oramos naquele sentido de que, se Deus quiser, se Deus puder, pode mudar. Queridos, nós cremos que Deus pode todas as coisas. A Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É evidente, irmãos, que nós estamos acompanhando tudo isso que está acontecendo. Nós não estamos desassociados da realidade que está aí fora. No entanto, eu não posso, de forma nenhuma, deixar que as notícias negativas venham impactar a minha fé. Eu tenho que orar mais forte. Se me mandaram calar, se me mandaram fechar a boca, se me disseram que o jejum não funcionou, que a oração não funcionou, que só existe um bocado de fraudadores, enganadores aí pregando a palavra, mesmo que as pessoas me mandem calar, mesmo que as pessoas digam que a minha oração não está valendo nada, eu tenho que continuar orando, porque Jesus está ouvindo, Jesus vai ouvir, e Ele vai responder a tua fé, o teu clamor. Então nós estamos vivendo um momento onde devemos insistir. Olha, imagine o tempo em que Jesus talvez ouviu a primeira frase daquele cego gritando, porque ele era cego, mas ele não era mudo. Ele era cego, mas ele podia gritar. Então ele usou a única arma que ele podia naquele momento. Ele não podia sair do campo, porque ele não sabia onde Jesus estava. Talvez ele não alcançasse a Jesus. Talvez as multidões impedissem que ele chegasse até Jesus. Mas a Bíblia diz que ele usou a única arma que ele tinha. Sabe, aquele homem era mendigo, não tinha dinheiro, aquele homem não tinha poder, aquele homem não tinha segurança, não tinha diáconos e obreiros para lhe servirem, ele estava sozinho na rua, ele estava sozinho na sarjeta, mendigando durante anos, vivendo aquela vida opressa, sem esperança e sem vida. No entanto, a Bíblia diz que quando ele viu que Jesus estava passando, o Nazareno, ele começou a gritar. As pessoas disseram, cala a boca, sério, você está importunando, você está atrapalhando, você está impedindo que a gente tenha acesso a Jesus. No entanto, o cego continuou gritando. É a única arma que ele tinha, é o único poder que ele tinha. Ele não tinha dinheiro, não tinha fama, não tinha nada, mas ele tinha o poder da voz. Você pode não ter nada, mas você tem o poder da voz. Nós temos o poder do nosso clamor diante dos céus. A igreja, se aprendesse a orar, nós estaremos com muito mais experiências espirituais do que nós estamos tendo hoje. As pessoas acham que orar é passar muito tempo falando com Deus. Amados, não é a quantidade de tempo que você ora que vai determinar se aquela oração foi com fé, mas é o tempo que você se dedica quando a orar com sinceridade, a orar com o coração, com todas as tuas forças, com a tua alma, colocando tudo que você tem de si para clamar e fechar a mente, fechar o coração, impedindo que os pensamentos de dúvida venham a pairar sobre vocês. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, de muita dificuldade. Nós estamos vivendo uma época de muita incerteza. E somente através da fé iremos viver e passar e vencer esta situação. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós viveremos pela fé, nós progrediremos pela fé, nós venceremos pela fé, porque nada neste mundo nos será impossível, porque estamos diante dos céus. É o momento da igreja clamar. Bispo, quanto tempo vamos clamar até os céus se abrirem?
até aquilo que nós estamos clamando, porque durante 21 dias Daniel continuou orando, durante 21 dias Daniel continuou clamando, durante 21 dias ele continuou jejuando, ele não determinou que seriam 21 dias, ele ficou esses 21 dias porque foram essas 3 semanas, na verdade, que ele continuou clamando e o anjo não vinha com resposta, então ele não parou, ele não ficou assim, eu vou dar um tempo para Deus, simplesmente ele continuou orando, ele continuou clamando, e o anjo estava lá, Gabriel tentando trazer a mensagem, Miguel lutando contra os demônios, o príncipe da Pérsia, para poder ultrapassar toda aquela barreira de demônios e chegar com a resposta de Daniel. Sabe, queridos, o que eu estou mostrando é que um cego, um deficiente, um mendigo, conseguiu demonstrar mais fé do que toda a multidão que cercava Jesus. Muitos estavam próximos de Jesus, muitas pessoas andavam com Jesus, mas aquele cego lá na sarjeta tinha mais fé do que a multidão. Sabe, talvez você esteja na sarjeta agora. Talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida. E olha, o que não faltam são motivos para nós orarmos. A sua família, a sua casa. Mas se nós pararmos de crer, se nós pararmos de orar, se nós pararmos de gritar, de clamar, a multidão conseguiu te calar. A multidão conseguiu calar sua boca, fechar você, fazer com que você ficasse amuado, cansado, oprimido. Mas aqui a Bíblia diz que Bartimeu não parou, que Bartimeu não se impressionou com as críticas, não se impressionou com a falta, talvez, de sensibilidade da multidão. Ele simplesmente clamou, ele simplesmente fez a parte dele. Eu não sei de onde ele tirou tanta força para gritar, mas Jesus chamou essa força de fé. Ele disse, sem fé, olha, sem fé você é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala sobre isso. E ele chegou para aquele homem e disse assim, olha, vai, a tua fé te salvou. Vai, que é a tua fé que fez o milagre. Foi a tua fé que trouxe à existência aquilo que não existe. E a Bíblia diz que ele conseguiu enxergar, ele conseguiu ver, ele conseguiu aquilo que era impossível aos olhos dele, porque ele era cego. Ele era cego desde nascença, nunca tinha experimentado ver a luz. Mas a Bíblia diz que a partir daquele momento, naquele ato de fé, ele conseguiu reverter uma situação de opressão, uma situação de tristeza, uma situação maligna contra a vida dele, um homem de fé. Sabe, queridos, nós estamos num momento de muita dificuldade, nós estamos passando por muitas lutas, e todas essas notícias que ouvimos, todas essas notícias que vimos, todas essas palavras que a gente ouve todos os dias e lê, são multidões que querem nos calar, são as multidões que querem calar a tua boca, que querem calar a tua oração, que querem fazer com que a tua oração seja aquela oração, sabe, insossa, sem fogo, sem unção, sem, sabe, vida, aquela oração tipo assim, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor tira esse vírus daí, Deus, ou ficar como muitos cristãos, ou ficar esperando, porque eu sei que Deus vai agir, eu sei que Deus vai agir, eu sei e creio que o meu Redentor vive, no entanto, a Bíblia manda em momentos difíceis nós clamarmos, a Bíblia não manda ficarmos calados, a Bíblia não manda ficarmos tem momentos que nós temos que ficar calados, tem momentos que nós devemos deixar Deus agir, mas tem momentos que nós temos que clamar, enquanto Ele não der a direção. Tem um texto lá de Josafá, daquela guerra com Josafá e os reis, né, aqueles inimigos que vieram contra ele, a Bíblia diz que ele teve um momento que Deus falou, olha, você não vai ter que pelejar, né? Você não vai ter que pelejar, eu vou pelejar por vocês, ficarem calados, ficarem quietos, lá com Josué diz, ficarem calados, quietos, mas observe que o silêncio do ser humano está na hora que Deus estiver agindo, e não antes Josué clamou, a Bíblia diz que Josafá clamou e pregou o jejum, a Bíblia diz que Ezequias orou quando o rei inimigo veio contra ele, né, Senaqueribe, a Bíblia diz que esses reis clamaram. A estratégia depois da oração, aí foi outra situação. No entanto, hoje não temos estratégia alguma, temos que orar, temos que clamar, o povo tem que orar mais, nós temos que orar mais, nos arrepender do tempo que dedicamos às coisas deste mundo, que dedicamos muitas vezes aos nossos prazeres, a nossa vontade.
sabe? E muitas vezes questionamos a palavra de Deus e queremos ouvir da Bíblia somente aquilo que nos satisfaz, somente aquilo que a gente acha interessante, quando na verdade Deus está falando com todos nós. Não podemos parar de orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Orando sem cessar, orando a todo instante, a todo momento, para que a glória de Deus se manifeste. A Bíblia fala que Bartimeu, ele não parou de clamar. Mesmo a multidão oprimindo, dizendo que ele devia ficar calado, mesmo a multidão falando, reclamando com ele, talvez muitos que estavam ali reclamando com ele, talvez queriam bênção também. E ao invés de clamar junto com o Bartimeu, eles estavam reclamando. Sabe, tem muitos cristãos que ao invés de estar orando, estão reclamando. Estão perto de Jesus, estão próximos de Jesus, podem usufruir se tiver um ato de fé, mas estão tão próximos, mas estão cegos. Sabe, queridos? O Bartimeu era cego, mas enxergou através da sua fé. E aquela multidão enxergava, mas era cega na fé, porque ele estava tão próximo de Jesus, mas eram míopes espiritualmente. Tem tantos cristãos que têm a palavra aí, ó, pertinho de você, mas você não consegue identificar palavras que lhe gerem fé. Você quer ter todo o conhecimento da Bíblia, você quer conhecer dos Gênesis, Apocalipse. Pastor, eu já li a Bíblia umas 4 vezes, mas na hora da fé você se desespera. Na hora de ter um ato de fé, você não consegue reclamar. Você só consegue reclamar da vida dos outros, você só consegue reclamar dos governantes do país, você só consegue murmurar de igrejas que talvez não esteja fazendo o que você acha que deveria fazer, ou de pastores, mas você não consegue enxergar os defeitos que você tem. A palavra de Deus está nos mostrando, e está mostrando para mim, a necessidade de intensificarmos o clamor, de não ser um clamor assim meia boca, de não ser um clamor, sabe, daquele que é a vozinha fraca, mas um clamor forte, um clamor decidido, um clamor com força, um clamor com vontade, sabe, não só vontade, sabe, que eu quero, mas que eu creio. Eu creio. A Bíblia diz: com todas as minhas forças, com todo o teu coração, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia está falando para mim e para você. Quando a gente busca de coração, fazendo como o Bartimeu, não aquela busca superficial, não a busca apenas naquele momento, mas manter. Porque eu vejo a persistência de Bartimeu como uma das experiências mais tremendas sobre a fé. Porque quando a gente clama, a gente logo espera que depois daquele clamor, Deus já tenha com a varinha de condão dele, a varinha mágica, e transforme a nossa vida, como aconteceu naquela história de Cinderela e tantas outras coisas, quando vem a fada mágica e transforma tudo, e transforma a vida daquela pessoa, do lixo, da maldição, para as coisas boas do palácio. Mas a verdade, a realidade não é essa. Muitas vezes você ora, olha para dentro da sua casa, ainda vê o marido ali perturbado, fica sabendo da sua tia, que ainda está internada, fica sabendo do seu irmão, que ainda está doente, que o quadro ainda não melhorou, que não há notícias boas, né? A gente começa a enfraquecer na fé. A gente começa a ouvir as multidões. As multidões estão cegas, elas estão próximas de Jesus, mas muitas vezes não enxergam que só através da fé. Bartimeu estava longe, mas através da fé se aproximou de Jesus. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não conseguem ter experiências de fé. Sabe por quê? Porque estão tão próximas, mas não conseguem enxergar a verdade. Não conseguem enxergar porque está andando do lado de Jesus, mas não está impressionando a Jesus com a sua fé. Sabe, queridos, aquele homem estava na sarjeta. Ele estava longe de Jesus. Ele não estava andando com Jesus. Mas a partir daquele momento, a Bíblia diz, olha o que diz aqui no versículo de número 43. E logo que viu, o seguiu. Amém ou não? A Bíblia diz que Bartimeu, ele não seguia Jesus. Bartimeu era cego. Bartimeu era como muitas pessoas neste mundo, cegas por causa do pecado, cegas por causa das maldições. E ele não seguia Jesus. Mas depois que ele enxergou, ele começou a andar com Jesus. Sabe, o problema é que muitas pessoas andam próximas de Jesus, andam na igreja, conhecem o pastor, muitas vezes até pastor, até líderes da igreja, mas não conseguem ter experiência de fé com Cristo. São pessoas que ainda andam neste mundo com pensamento racional, né? Ainda andam com o pensamento humano, limitado, enfraquecido pelas circunstâncias. Não deixe a multidão te calar.
Essa é a mensagem dessa noite. Não pare o seu clamor. Continue pedindo socorro, porque o socorro vem do Senhor. Nós estamos nesse clamor. Clame, que o socorro virá. Clame, não pare. Faça como Bartimeu, continue clamando. A Bíblia não diz que ele falou com Jesus. A Bíblia diz que ele gritou, ele clamou. Está aqui, ó. E ele começou a gritar. Disseram para ele que era Jesus, filho de Davi. Ele começou a gritar e clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram ele se calar, ele alteou mais a voz. Ele ficou com uma voz mais forte ainda. E é isso que Deus quer mostrar para você. Se estão te mandando calar, se estão dizendo que você não é de nada, que a sua oração não está valendo de nada, força, melhore essa oração, cresça a oração, viva essa oração. Comece a orar de madrugada, comece a orar nos horários que você está sem sono. Não fica preocupado com o dia de amanhã. Deus vai prover todas as coisas. Deus tem sustentado o povo dele. Deus tem sustentado vocês e, com certeza, Deus vai fazer você ter experiências como o Bartimeu, que foi curado, que mesmo um problema que vinha tantos anos com ele, ele conseguiu a vitória através da fé. Ele foi até Jesus, ele rompeu as barreiras, rompeu as multidões, largou lá a capa que ele tinha, que representava o passado dele, representava o presente dele, agora ele tinha novas expectativas. Ele deixou tudo para seguir Jesus. Amém? Vamos clamar neste momento? Vamos clamar em alta voz? Eu estou aqui com a pastora Belina, eu queria que ela conseguisse o livro para mim. Nós estamos com um caderno de oração, nós colocamos o nome de muitas pessoas nesse caderno de oração, onde você pode experimentar essa oração conosco. Nós estamos aqui com o nosso caderninho aqui, ó. Aqui tem os nomes de todos os irmãos que mandaram para mim aqui no Facebook. Aqui é o nome de todos vocês, ó. Tá vendo? Tem um monte de nome aqui conosco, que mandou só hoje, né? Que estão aqui mandando. Eu não vou ler porque são muitos nomes, mas aqui está o teu nome. Todo mundo que mandou, eu curti. Coloquei aqui o nome no caderninho. Tá aqui, ó. Tem outras páginas que eu vou encher aqui em nome de Jesus, tá bom? E nós vamos orar aqui, ó. Porque eu creio, irmãos, que essa oração, ela vale muito em seus efeitos. A Bíblia diz que é a oração de um justo. E você vai clamar comigo, não vai? Não vai deixar que as multidões venham te calar. A multidão não pode te calar. Amém? Vamos clamar ao Senhor? Vamos clamar? Eu vou colocar minha mão sobre esse caderno aqui, está sobre o teu nome, o nome da tua família, e eu creio que Deus vai te responder. Amém? Se você ouvir esse vídeo, preste bem atenção. Depois da live, ou seja, do ao vivo, você vê em outros momentos, é gravado, não tem problema, pode nos comentários colocar o teu nome, que eu vou colocar neste caderninho aqui, onde eu e minha esposa vamos estar orando. Eu vou até gravar alguns vídeos dessa oração para mostrar que realmente nós estamos orando por vocês, amém? Vamos continuar orando por esse caderninho aqui, e vamos estar passando para você sempre à meia-noite uma oração, para você ver que nós estamos orando por sua vida. Você pode continuar colocando nos comentários desse vídeo, ou em outros vídeos nossos, o seu nome, o pedido de oração seu, ou pelo WhatsApp, você já tem, manda o seu nome da sua família, que nós vamos estar toda meia-noite apresentando aqui esse caderninho e colocando o seu nome aqui e orando pela sua família, amém? Olha, pastor, eu não acredito nesse negócio de oração de caderno, irmão. Se você não acredita, então não precisa colocar o seu nome, você não é obrigado, tá bom? Mas se você acredita que a oração vale em seus efeitos, você vai concordar comigo, eu e minha esposa, pastora Belina, vamos estar orando por esse caderninho e vamos à meia-noite passar os vídeos para você nos outros dias, alguns dias alternados, não vão passar todos os dias. Eu vou estar orando para que apresentemos ao Senhor a tua família nesse momento de tanta dificuldade, amém? E vamos ouvir testemunhos, viu? Se prepara para a gente ouvir os testemunhos para a glória de Deus, amém? Vamos orar nesse momento? Pai Celestial, Pai querido, Pai amado, nós apresentamos agora esses nomes que estão nesse caderno. Esse caderno não é um caderno mágico, é um caderno comum. É um caderno aqui que nós anotamos esses nomes. Meu Deus, não é porque o nome está aqui no caderno que o milagre vai acontecer. Porque eu creio que é sobre a tua vontade. É a tua soberana vontade que age. Mas eu sei também, Pai, que através da fé o Senhor se move. O Senhor passou ali por Bartimeu. O Senhor não parou para falar com Bartimeu. O Senhor não chamou Bartimeu. Primeiro Bartimeu clamou. Bartimeu mudou o curso da história da vida dele porque ele clamou. E nós estamos clamando através da nossa fé. E queremos mudar o curso da nossa história através desta oração. E eu creio, Pai, que existe a vontade soberana e a permissiva, e queremos andar na soberana. Mas eu creio também que só deixa uma situação acontecer para que teu povo se mova e aprenda a orar, aprenda a depender de ti, aprenda a buscar.
Pai, a Bíblia disse, eu clamo a mim e responder-te-ei, porque o socorro vem do Senhor, o milagre vem do Senhor, não vem de homens. A solução dessa situação que estamos passando não vai ser humana, não vai ser, meu Deus, uma solução, Pai, vinda de governo, vindo de médicos. Essa solução vai vir do Senhor, essa solução vai vir de uma forma milagrosa, de uma maneira, Senhor, que muitas pessoas vão impressionar, e muitas pessoas vão dizer, só o Senhor é Deus. Meu Deus, vai agindo, diminuindo a quantidade de mortes, meu Deus, causada por esse vírus, vai, meu Deus, agindo nas famílias, vai agindo em cada nome que está aqui neste caderno, Senhor. Meu Deus, que eles colocaram a sua família, colocaram os problemas. Tem gente aqui que está internada, Senhor, na UTI, meu Deus, por causa deste vírus. Tem gente que está, meu Deus, com suspeita. Tem gente aqui, meu Deus, que está com problema sério de emprego. Meu Deus, está com problema sério de finanças, de saúde. Meu Deus, tem gente que não está dormindo direito. É tempo de resposta na vida desta igreja. E eu creio, Senhor, que a tua palavra ela não volta vazia. Não permita que as multidões nos calem, mas queremos estar continuando firmes e fortes na tua presença, porque é o Senhor que move as águas, é o Senhor que faz o milagre, não é homem, mas é o Senhor. E nós agimos, colocamos a nossa mão em direção a esse teu filho que está orando agora comigo, essa tua filha que está orando comigo agora, que o Senhor haja poderosamente em cada família, que o Senhor haja poderosamente em cada um que está aqui nesse caderno, e aqueles que ainda vão vir, Pai, porque quando eles escreverem nos comentários em outros horários, eu vou transferir todos os nomes para esse caderno, onde vamos encher, vamos orar por todos eles, Pai. Nós estamos começando esse propósito hoje, e eu creio que o mais breve quanto possível, os milagres que aqui estão sendo pedidos e clamando, eu, esse teu povo que está aí clamando comigo, o teu filho e a tua filha que está clamando em casa agora conosco, nós clamamos juntos por esta provisão e cremos no teu milagre sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, tomamos posse em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, queridos? Então, lembrando a vocês, você pode colocar em qualquer momento o seu nome, o nome de alguém que você deseja oração, e nós vamos colocar aqui. E vamos estar orando de madrugada, orando por tua vida e por tua família. Amém? Você pode mandar a hora que você quiser o seu nome, tá bom? Eu vou te pedir uma outra coisa. Sempre eu peço isso para os irmãos do nosso vídeo. Eu sei que alguns não dão muita atenção, talvez muitos não estão nem preocupados com outras pessoas, porque estão achando que os seus problemas são maiores do que os outros. Irmãos, na hora que você compartilha um vídeo como esse, na hora que você manda para algum amigo seu, você, além de ser uma bênção, você está sendo um abençoador. Eu não quero ser famoso, não faço questão de fama. O importante é que esta palavra que Deus me deu agora, não fique só com você. Se a água está tão gostosa que você bebeu, passe para outros que estão com sede, compartilhe, chega na partezinha do compartilhar no Facebook, ou pega o link do YouTube, copia, manda para alguém, que eu vou mandar para vocês também, e pega, compartilha no story, compartilha esse vídeo, faça com que essa palavra chegue o máximo de pessoas, é a única coisa que eu te peço, amém? Para que você compartilhe essa palavra. A segunda coisa que eu quero lembrar a todos vocês que nós estamos cultuando ao Senhor. E por estarmos cultuando a Deus, faz parte do culto fazer a nossa parte de fé, o nosso ato de fé, de abençoar a obra de Deus, de semear na casa do Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo muito difíceis. Eu sei que muitos de vocês podem estar desempregados. E você que está passando dificuldade, entre em contato conosco para ver o que a gente pode fazer para te ajudar, pelo menos para você ter o pão de cada dia, para que não falte na sua mesa. Nós já estamos fazendo isso, distribuição para muitas pessoas e queremos te abençoar também se você precisa. Mas se você tem recebido, se você tem colocado diante do Senhor, Deus tem te abençoado, continue abençoando a obra de Deus. Tem as nossas contas que vocês todos têm acesso. Se não tem, eu vou deixar na descrição deste vídeo e você vai poder fazer o seu dízimo, a sua oferta. Quando termina um culto como esse, Deus te abençoa. Deus te abençoa mesmo? Não custa nada você fazer a tua parte em relação à obra de Deus. A obra de Deus, ela não parou. A gente continua trabalhando, servindo ao Senhor, servindo a todos vocês. E estamos pagando as contas normalmente da igreja, de água, de luz, do aluguel, para que a igreja não pare. E você é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Então você pode continuar semeando no reino de Deus, fazendo a obra de Deus, para que esta obra, na hora que nós retornarmos, e vamos retornar o mais rápido possível, em nome de Jesus, estamos orando por isso, nós queremos que vai estar o nosso templo lá
o aluguel pago, nós vamos estar com as contas todas pagas, os pastores que recebem, que são dependentes 100% da obra, vão estar sendo abençoados. Sabe por quê? Porque você está aí e compreende que você faz parte de uma igreja. Ah, mas eu não faço parte da sua congregação, eu faço parte de outra igreja. Não tem problema, faça na sua igreja. Faça onde você está sendo cuidado e alimentado. O que é mais importante é que neste momento você não esqueça de que é dando que se recebe. E o que se planta, se colhe. E eu creio, eu estou fazendo isso, estou sendo dizimista, estou sendo ofertante em todos os cultos, porque eu creio que o meu Redentor ele vive. E com certeza, o mais rápido possível, eu abrir as portas sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Amém? Então, as contas vão estar na descrição aí, você pode abençoar, tem vários tipos de banco, tem transferência, você não pode deixar de fazer. Pastor, mas eu já dei meu dízimo. Irmão, você pode dar a sua oferta. Você pode dar uma oferta de gratidão. Que Deus colocar no seu coração, qualquer valor. O que importa é que você sempre faça para as contas da igreja com amor e dedicação. Porque a obra de Deus não pode parar. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus faça você florescer, abençoar a tua vida, abençoar a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus.